Boa tarde, jovens amigos e amigas. Saúde a divina presença na vida e na existência de cada um e cada um de vocês. Eu tenho algumas perguntinhas a fazer, perguntas que têm por objetivo, obviamente, aguçar nossas reflexões sobre a Sagrada Jurema. Tenho toda certeza que vocês já ouviram, pelo menos muitos de vocês já ouviram esses pontos aqui. A arruda branca é uma erva na cova de Salomão. Dai-me forças, ó meu Deus, dai-me ciência, rei Salomão. Salomão bem que dizia aos seus filhos juremeiros: não se entra na jurema sem pedir licença primeiro. E este aqui, será que alguém já ouviu? Sou o rei Salomão, sou o rei Salomão, com minha espada de ouro na mão. Sou o rei Salomão, sou o rei Salomão, vim baixar pra trabalhar. Sou o rei Salomão, sou o rei Salomão. E este aqui, eu vi o rio, era o rio de Jordão. Eu vi o rio, era o rio de Jordão. Fui pedir nas águas dele a força de Salomão. Fui pedir nas águas dele a força de rei Salomão. E podemos citar muitos outros pontos que fazem referência à ciência de Salomão e ao próprio rei Salomão. O meu 5 Salomão tem um verbo encarnado que Deus encarnou. Aroeira é um mestre, é bom mestre. Aroeira é um mestre curador. Aroeira é mestre, é bom mestre. Aroeira é um mestre curador. E há um espaço sagrado na tradição chamado Cova de Salomão. A grande questão que eu levanto aqui é a seguinte: como é que elementos de tradição salomônica, consequentemente elementos de origem hebraica, provenientes de uma cabala muito antiga, chegaram na tradição juremeira? Como é que vieram parar aqui? Se a jurema, como nós sabemos, é uma tradição de matriz indígena, oriunda do Nordeste brasileiro. Vejamos, se há um elemento central na tradição juremeira, é o próprio vegetal chamado jurema. Em torno desse vegetal sagrado, tudo gira, todas as entidades espirituais, as medicinas sagradas, as forças, as ciências ocultas giram em torno da jurema. E a jurema é um vegetal nativo do Nordeste brasileiro. Os primeiros juremeiros da história do mundo foram os nativos, os povos autóctones de diversas, não de todas as etnias brasileiras, obviamente, mas de várias etnias nordestinas brasileiras. Quando os portugueses chegaram aqui, os invasores portugueses no século XVI, um pouquinho antes na verdade, mas quando chegaram aqui, já encontraram uma tradição juremeira muito bem estruturada, tá? Sendo vivenciada em várias comunidades indígenas. A grande questão é, como é que um culto a um rei hebreu, que é Salomão, filho de Davi e Betseba, chegou ao universo juremeiro nativo, nordestino? Penso eu que é importante que nós conheçamos o porquê, o como se deu essa introspecção, quero dizer, esse diálogo entre a tradição juremeira e uma tradição adventícia. Tá? Com toda certeza foi um diálogo tão íntimo que proporcionou a assimilação de não apenas um elemento de uma estrutura de fé, mas de vários aspectos da subjetividade e da objetividade hebraica que chegaram aqui durante o período colonial e foram assimilados pelos indígenas e caboclos juremeiros. Salomão é considerado o rei da ciência, é um ente, uma personalidade, um indivíduo, uma força cósmica muito importante em diversas tradições religiosas e cultuais, tá? Místicas, espiritualistas, mágicas. A gente vê a importância de Salomão entre os judeus e os cristãos. A gente vê a importância de Salomão entre os muçulmanos, na maçonaria, na união do vegetal e, como a gente pode perceber, no catimbó jurema. E aí vai uma questão aí para a gente refletir, tá?
Mas como é que Salomão veio parar no Catimbó Jurema? E em cima dessa questão eu realizo uma colocação: como é que nós juremeiros podemos cultuar o rei Salomão, pedir a ciência do rei Salomão? Como é que os mestres do encanto, os seres espirituais, vêm saudando a força de Salomão, trazendo a força de Salomão, e nós aqui, juremeiros, juremeiras, não sabemos nem quem foi Salomão, nem como ele veio parar na Jurema, o culto a esse rei veio parar na Jurema. E se nós prestarmos atenção, não quero dizer as pagelanças de Jurema, as Juremas que são cultuadas entre os povos indígenas, que permanecem quase completamente ligadas a uma encantaria própria do indígena nordestino. Eu me refiro à Jurema dos senhores mestres, a Jurema híbrida, cabocla, que reúne elementos indígenas, elementos católicos, elementos africanos e elementos judaico-cabalísticos. Tá? Nós temos práticas ritualísticas, cerimoniais, símbolos tradicionais, tá? Que são oriundos da tradição judaica. Como é que isso veio parar aqui? Penso eu que não fica legal, fica muito feio nós juremeiros fazermos uso de elementos simbólicos, ritualísticos, espirituais provenientes de uma tradição judaica, de uma cabala de matriz judaica, sem sabermos suas origens, sem reverenciarmos suas origens. E aí é que está. Estou falando sobre isso aqui porque, primeiro, acredito que precisamos conhecer nossa história mesmo, sabe? A Jurema gosta quando a gente estuda, e quando a gente conhece a nossa história, nós fortalecemos a nossa tradição e nos fortalecemos como povo de Jurema. E aí o seguinte, nos dias 24, 25 e 26 de junho, eu estarei ministrando um seminário à distância que vai tratar disso, a presença de uma tradição salomônica na Jurema Santa e Sagrada dos caboclos nordestinos. Tá? E aí, caso você tenha interesse em realizar esse estudo, estudar a tradição salomônica, vamos estudar um pouco da história de Salomão, a presença do rei Salomão, de acordo com a tradição bíblica, com a tradição corânica, tá? A presença do rei Salomão no Catimbó Jurema, as interações históricas que ocorreram entre os indígenas e caboclos juremeiros e os judeus sefarditas que vieram para o território do Nordeste brasileiro durante o período colonial, como se deu essa interação e como a tradição salomônica passou a fazer parte no Catimbó Jurema, sendo muito bem assimilada a ponto de termos hoje em dia um reino ou uma cidade espiritual, sagrada, encantada, chamada Cova de Salomão. Tá? Então, muito bem, caso você tenha interesse em se inscrever nesse seminário, entre em contato comigo via direct. E, lembrando, dias 23, 24 e 25, vamos conversar sobre esse assunto. Até breve, que Deus e a Jurema Sagrada abençoe a cada um e cada uma de nós imensamente. E salve o rei Salomão. Ele é o mestre da pedra mármore, da pedra mora o morão. Aqui vai baixar o mestre, que adivinha, adivinhão. A roda branca é uma erva da cova de Salomão. A roda branca é uma erva da cova de Salomão. Dai-me forças, ó meu Deus, dai-me experiência, rei Salomão.